Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o André Pado, você está assistindo nesse momento Polis, aqui no CIA Podcast. No vídeo de hoje, um vídeo que eu estava devendo há muito tempo, vou falar um pouquinho sobre as eleições em uma das capitais mais importantes do Brasil, que é a minha querida Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais. A gente não trouxe tanto a de Belo Horizonte, por quê? Dava para ver os grilos, as coisas estavam muito quietinhas, muito paradas. Agora as coisas começaram a se agitar para a Prefeitura de Belo Horizonte para as eleições. E por isso também a gente estava priorizando tanto a Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo a eleição se nacionalizou. Então está tendo muita, mas muita repercussão sobre a cidade de São Paulo. Mas a coisa começou a esquentar em Belo Horizonte e a gente vai analisar a situação em Belo Horizonte nesse vídeo. Para a Prefeitura de Belo Horizonte, na pesquisa espontânea, a gente tem um top 3, que é o atual prefeito, Fuad Noman, que é do PSD, tem o Bruno Engler, do PL, 5 pontos, o Mauro Tramonte, do Republicanos, com 4 pontos. Então, esse é o top 3. Só que a gente sabe que desse top 3, se a gente for pegar o top 4, tem duas pessoas que estão buscando o apoio do presidente Lula, que são eles, o Fuad Noman, do PSD, e também a Duda Salabert, do PDT. A diferença para o Fuad para a Duda Salabert é grande, é quase a metade dos pontos. E para um cenário de espontânea, é bastante relevante isso. Mas o nosso problema não mora aí. Por que o Lula já não deu apoio para o Fuad se o Fuad Noman está liderando? Tem um integrante do PT que também está querendo concorrer às eleições de Belo Horizonte, que é o Rogério Correia, do PT. E isso obriga o Lula a guardar um pouco, a se pronunciar sobre quem ele vai apoiar de fato. Só que a coisa ela não simplifica dessa maneira. A coisa começou agora a criar novos contornos, o barulho começou a acontecer. Por quê? Há uma articulação dentro do campo da esquerda para que a Duda ela desista da candidatura dela a prefeita para ser vice do Rogério Correia. A princípio, tá, não tem nada demais. Apesar de que o Fuad também tá em busca do apoio de Lula, ele está lá em primeiro colocado. Então, por que o Lula vai apoiar o Rogério Correia, mesmo com a Duda Salabert de vice, sendo que o Fuad está buscando o apoio do Lula e ele tá liderando isso tudo? E mesmo com a participação da Duda na chapa do Rogério, ainda assim não ficaria tão competitiva a chapa frente aí à pontuação do Fuad. Então a gente vê um entrave para a Prefeitura de Belo Horizonte. Por quê? Há uma pressão muito grande para a Duda Salabert para ela ser a vice do Rogério Correia. Só que tem um problema. Quando a gente passa principalmente para a pesquisa estimulada, a Duda e o Rogério Correia eles estão com uma diferença de pontos. Qual que é essa diferença de pontos? A Duda tem quase um número de pontos à frente do Rogério Correia nos dois cenários da estimulada. E aí há toda uma pressão para que a Duda, com quase o dobro de pontos em relação ao Rogério Correia, seja vice do Rogério Correia. Gente, que coisa mais sem sentido que é essa? É, o lógico, o mais lógico, era que o Rogério Correia viesse a ser o vice da Duda Salabert. E sobre isso está tendo muita, mas muito. O grilo parou de cantar. Começamos agora a ouvir um sino tocando aí, um sino falando de aviso que as coisas têm que se definir. O que aconteceu? Mas antes disso, a gente pede aí a sua ajuda para estar se inscrevendo no canal, para nossa comunidade aumentar. Sim, as coisas em Belo Horizonte elas estavam paradas, mas a temperatura começou a ferver. E a gente quer saber, você está com quem? Você prefere o Fuad Noman? Você prefere alguém mais à direita para a Prefeitura de Belo Horizonte? Você está junto com a Duda nessa caminhada? Você prefere o Rogério Correia? Como é que você está nisso tudo? Como a Prefeitura de Belo Horizonte ela é importante, aí a gente pede para você deixar o seu joinha se você estiver curtindo, dar o dislike se você não gostou também dessa história aí de Duda e Rogério Correia, que pode ultrapassar os partidos de direita também nesse cenário.
comenta com quem você está nesse cenário todo e compartilha também com os amigos e as amigas para a gente fazer com que a nossa comunidade aumente ainda mais. Entra no cenário um outro fator, e que fator seria esse? A questão do preconceito. Qual que é o histórico da Duda? Enquanto filiada, a opção ela tentou o Senado. No Senado, obviamente, ela não conseguiu, mas depois ela se filiou ao PDT. No PDT, ela ganhou para vereadora, ganhou assim com margens e também ganhou para deputada federal no PDT também com margens aí de diferença. Agora ela vem para a prefeitura de Belo Horizonte com bastante estatura, isso tem que ser levado em consideração. Então, por isso que a gente está vendo essa questão do preconceito. Por que então que a Duda não pode ser a cabeça de chapa e uma chapa com o PT e demais partidos de esquerda? Em matéria do jornal Estado de o PDT mineiro disse que a deputada federal Duda Salabert está sendo preterida como cabeça de chapa dos partidos do campo de esquerda em uma aliança para as eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, por ser uma mulher trans. De acordo com a legenda no Estado, o deputado federal Mário Eringer, por mais que o partido tentasse um diálogo com as legendas do campo de centro-esquerda, não foi possível avançar em uma união em torno da candidatura de Duda. A gente vai pensar aqui agora, então, ok, se a Duda está lá em cima, nas pesquisas estimuladas, a Duda tem quase o dobro de intenção ali dentro do eleitorado, o que vai garantir que essas pessoas continuem se ela for para a chapa do Rogério? Se essas pessoas preferissem o Rogério Correia, elas já estariam junto com o Rogério Correia nessas pesquisas estimuladas. Mas, tanto na estimulada quanto na espontânea, o Rogério Correia está lá por baixo. Então, não há garantias de que esse eleitorado dá para ele. Com isso, a Duda perderia estatura, né? E a Duda tem uma estatura maior. Obviamente, ela é muito, mas a estatura aqui, enquanto peso político dela, que a gente está dizendo. E isso está ficando tão sério que a própria Duda, que costuma ser bem enfática com essas situações, ela elevou um pouquinho a temperatura da situação. Em uma entrevista para Itatiaia, ela descartou essa união com o PT e falou mais. Ela falou que é uma pena que no nosso campo a inclusão de minorias e a questão da representatividade fiquem só no discurso. Aquela questão, o Lula subiu lá a rampa do Palácio do Planalto com toda aquela representatividade lá, mas aquela galera ficou lá na rampa do Palácio do Planalto enquanto o Lula entrou para dentro do palácio. Então, a questão é essa. E a Duda continua. Belo Horizonte tem me colado nas pesquisas em segundo lugar, considerando a margem de erro. Isso mostra que o preconceito e transfobia estão mais presentes na política do que na sociedade. Do ponto de vista racional e de números, não faz sentido algum eu retirar a minha candidatura. E ela está certíssima. Estou em segundo lugar. Pela primeira vez na história da América Latina, a esquerda conseguiu criar possibilidades de uma pessoa trans disputar uma prefeitura e ir para o segundo. Talvez isso não signifique nada para quem carregou essa faixa no evento de hoje, mas para Belo Horizonte significa muito. Sabemos que 90% das pessoas trans estão na prostituição e somos o país que mais mata travestis no planeta, devido ao preconceito, afirmou a deputada e pré-candidata do PDT, Duda Salabert. A gente vai ver se de fato a Duda vai firmar essa posição. E se firmando essa posição, é muito improvável que tanto a Duda, tanto o Rogério Correia vão para o segundo turno. Agora, se o Rogério Correia ele for cabeça de chapa e a Duda for vice, é muito improvável que Rogério Correia e a Duda vão para o segundo turno, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer com o eleitorado perto da Duda. Novamente, se o eleitorado está perto da Duda, significa que o eleitorado não quer estar presente com Rogério Correia sendo cabeça de chapa. Senão era o Rogério Correia que tinha na Expo. Senão quem teria vantagem na pesquisa estimulada seria o Rogério Correia e não a Duda. Então a Duda tá certa, vai dormir quentinha, porque tem uma lógica absurda no que ela está dizendo. Só que, devido ao que tanto o Mário Eringer, tanto a Duda Salabert estão afirmando, muito de preconceito envolvido nisso, somente apenas exclusivamente preconceito. Mas a gente conhece o estado de Minas Gerais, a gente sabe como o estado de Minas Gerais consegue ser
conservador e não apenas conservador. A direita também ela é muito forte no estado de Minas Gerais, tanto é que o Romeu Zema ganhou e turno aqui para o governo do estado de Minas Gerais. E o que o Rogério Correia ele enfrenta pela frente? Ele está enfrentando uma rejeição. Se a Duda Salabert embarcar na vice do Rogério Correia, quem vai colher os frutos dessa rejeição não é apenas o Rogério Correia, mas é igualmente ela. Por isso que é muito mais lógico que a Duda seja cabeça de chapa e o Rogério Correia em segundo, porque aí essa rejeição ela tende a ficar bastante mais amenizada e aí com chances reais dessa chapa com Duda e Rogério Correia irem para o segundo turno e já tirando ali a galera mais ligada à direita que está concorrendo, que está acima da Duda e do Rogério. E aí a gente teria um segundo turno, por exemplo, entre o Fuad Noman e a Duda Salabert com cabeça de chapa. Então, agora as coisas em Belo Horizonte começaram a ficar mais ferventes, a temperatura subiu, e a gente vai ver como é que é o desenvolvimento disso, porque a gente sabe a importância que é para a nacional, para o país inteiro, para as eleições nacionais, o que se resolve aqui em termos de Minas Gerais. É sempre muito relevante, muito crucial para o que vai acontecer para o país ali 2 anos na eleição nacional, mas igualmente para as eleições municipais também desse ano. Então isso vai contar muito e tem que ser levado em consideração. Aqui a gente trouxe essa análise em relação às eleições de 2024 em Belo Horizonte. A gente agradece a sua presença aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!